Neste vídeo, eu vou mostrar como utilizar o encoder rotativo incremental. Vou falar sobre os diferentes tipos de encoders e mostrar exemplos práticos usando o encoder rotativo incremental. O foco para este vídeo vai ser este tipo de encoder. Para os exemplos práticos, eu vou usar dois encoders. Um deles é este módulo, o KY040, resolução de 20 pulsos por revolução. Ou seja, em uma volta completa, ele possui 20 ticks. O tick é um feedback tátil. Este módulo utiliza resistores de pull-up. Depois vou explicar sobre os resistores. Além de encoder, ele tem um botão. Abaixo tem os terminais, o GND, os 5 volts, o terminal do botão, o DT e o clock. Os dois últimos terminais são os sinais para definir o incremento, decremento e direção do giro. Vou usar este outro encoder, o EC11. Ele é feito para soldar em PCBs, mas com um pouco de cuidado conseguimos colocar na protoboard. Ele também é resolução de 20 pulsos por revolução. Como ele não é um módulo, ele não conta com os resistores de pull-up. Ele também tem um botão. Aqui os terminais responsáveis pelos sinais do encoder e o comum. Estes dois terminais são para o botão. Vou mostrar um exemplo onde vou alterar o brilho de um LED usando o encoder. Então vou usar este LED e um resistor de 2.2K para este LED. Usar alguns jumpers, a protoboard e um Arduino qualquer. Antes dos exemplos práticos, vamos ver algumas características dos encoders. Antes de utilizar os componentes, é muito importante entender o funcionamento. Os encoders têm como função principal transformar movimento linear ou rotativo mecânico em sinal eletrônico ou pulso elétrico para o controle de posição, velocidade, movimento e direção. Eles estão presentes em vários lugares. Alguns exemplos: na indústria, utilizados em braços robóticos, com a função de, por exemplo, medir a posição e velocidade das partes do braço. No scroll do mouse, aquela rodinha que geralmente fica entre os botões. Nos sons e centrais automotivos. No sistema de ABS dos veículos, o encoder envia dados precisos para a unidade de controle do ABS, permitindo que o sistema detecte quando uma roda está prestes a travar durante uma frenagem brusca. Na aviação, os encoders podem ser utilizados nos sistemas atuadores para garantir que superfícies móveis como flaps e lemes estejam nas posições corretas. Como dito, neste vídeo vou tratar do encoder rotativo incremental. O encoder rotativo, como o próprio nome já diz, funciona girando o eixo. Ele consegue indicar o quanto foi girado e a direção em que foi girado, se foi horário ou anti-horário. Temos os encoders lineares também. Esses encoders funcionam com um movimento retilíneo. Encoders rotativos e lineares podem ser, por exemplo, incremental ou absoluto. O encoder incremental fornece pulsos à medida que o dispositivo se move, permitindo que a posição seja calculada com base na contagem desses pulsos. No entanto, quando desligados ou reiniciados, perdem a referência de posição e precisam de um ponto de referência para a reinicialização. Nesta representação simplificada, veja como ele sabe se o giro foi horário ou anti-horário. Ele possui os detectores que estão em posições diferentes, que fazem com que os sinais fiquem defasados. Assim, como mostra estas ondas quadradas, girando no sentido anti-horário, repare que o sinal A é detectado antes de B. Girando no sentido horário, o sinal B é detectado antes de A. Com a lógica na programação é possível saber o sentido que o encoder gira. Encoder absoluto, cada posição possui um código único, permitindo que o sistema determine a posição exata em qualquer momento, mesmo após desligamento ou reinicialização, sem a necessidade de um ponto de referência. Os encoders possuem diferentes tipos de detecção, que podem ser óptico, magnético, capacitivo, etc. Eu estou com mais alguns modelos diferentes de encoders aqui, do tipo rotativo incremental, que não vou utilizar nos exemplos. Este é de 2 eixos, é 2 encoders em um, o eixo central é de um encoder, o eixo externo é de outro. Aqui estou girando o eixo externo e aqui o eixo interno. Vemos aqui os 3 terminais de um encoder
deste lado e os 3 do outro encoder, deste outro lado. E os terminais do botão. Ele também possui o botão. Este outro modelo não possui tiques. Ele é um pouco menor, mais compacto. Você gira e não sente o feedback tátil, não sente os tiques. E ele também tem um botão. E aqui os terminais. Eu tenho aqui um mouse que desmontei, ele já não estava funcionando. Veja aqui como é o encoder dele, responsável pelo scroll do mouse. Esta rodinha tem um pequeno eixo que vai no centro do encoder. Girando ela, gira o encoder. Removendo a rodinha, vemos melhor o encoder. E este aqui não é um encoder, é um potenciômetro. Diferente do encoder, o potenciômetro funciona como um resistor variável, alterando a tensão de saída conforme a posição do eixo. Geralmente ele tem um limite físico de rotação e pode sofrer desgastes mecânico ao longo do tempo. Este aqui é de 10K. Visualmente, um potenciômetro pode ser confundido com um encoder. Para os exemplos iniciais, vou logo usar um módulo KY040 e um encoder sem o módulo. Posicionei o módulo na protoboard, conectei o GND na trilha do negativo da protoboard, o positivo na trilha do positivo, posicionei o Arduino, conectei o clock no pino 3, o DT conectei no pino 2 do Arduino. Nos primeiros exemplos não vou utilizar o botão do encoder, então não conectei o terminal dele. Posicionei o outro encoder na protoboard. Tomar cuidado, pois os terminais dele não foram feitos para a protoboard. Verificar depois se não irá dar mau contato. O terminal do meio conectei na trilha do negativo. O terminal da esquerda conectei no pino 4 do Arduino. E o da direita conectei no pino 5. Para finalizar, conectei os 5 volts e o GND do Arduino nas trilhas da protoboard. Agora vamos ver o código. Para baixar os códigos que vou utilizar neste vídeo, acesse o link na descrição. Neste exemplo, vou fazer a leitura dos 2 encoders e exibir os valores no monitor serial. Vou mostrar exemplos utilizando a biblioteca encoder e depois um exemplo sem usar uma biblioteca. Instanciado 2 objetos passando os pinos onde estão conectados. O primeiro está utilizando os pinos de interrupção externa do Arduino. Basicamente falando, os pinos de interrupção externa são usados para que determinado bloco de código seja executado imediatamente quando um pino que suporte esta interrupção receber um sinal. É importante utilizá-los quando você tem um código que execute muitas tarefas, pois ao utilizar o encoder, o código pode não capturar os inputs. Não precisamos configurar nada, pois a biblioteca encoder já trata disso. Basta passar os pinos que suportem esse tipo de interrupção. Você pode utilizar os 2 pinos de interrupção para o encoder ou pode utilizar somente um que suporte interrupção e um que não suporte. Utilizando 2, você pode monitorar tanto o canal A quanto o canal B do encoder, com precisão. Cada mudança de estado em qualquer um dos canais será imediatamente capturada. Se você usar apenas um pino de interrupção, a performance ainda será boa, pois você ainda captura mudanças de estado com precisão. No entanto, você pode perder algumas transições, pulsos, no canal não monitorado. Se quiser entender sobre interrupção externa, veja o vídeo que vou deixar na descrição, que trato deste assunto. O segundo encoder, não vou utilizar pinos de interrupção, variáveis que vão guardar os valores para cada encoder. Aqui é feita a leitura do encoder 1 e exibido o valor na serial. E aqui é feito o mesmo para o encoder 2. Utilizando a biblioteca encoder, ambos encoders irão retornar 4 inputs por tick. Se a biblioteca não estiver instalada, instalar indo em gerenciador de bibliotecas e procurar por encoder. E clicar em instalar. Biblioteca incluída.
O meu Arduino já está conectado na USB e fazer o upload. Girar o encoder que está com o módulo, vejam que o valor vai aumentando. No sentido horário aumenta, no sentido anti-horário diminui o valor. Como retorna 4 inputs por tique, aumenta ou diminui 4. Girar o segundo encoder, ele foi conectado diferente. No sentido horário, decrementa e anti-horário aumenta. E vejam os valores. Reparem, se eu girar um pouquinho o encoder sem atingir o tique, ele aumenta 1 em 1. Mas se solto, ele atinge o tique. Se inverter os terminais ou a ordem dos argumentos no construtor do encoder, o encoder muda o sentido do incremento e decremento. Agora, voltando ao código, remover o comentário desta linha do primeiro encoder para exibir o valor 1 em 1, comentário de cima, e fazer o mesmo para o segundo encoder. Ele irá dividir o valor por 4. Como atribuo o valor a um inteiro e estes encoders retornam 4 inputs por tique, o valor do inteiro só irá mudar quando o valor retornado for divisível por 4, no caso destes encoders. Girando os encoders, vejam que agora vão incrementando ou decrementando 1 em 1. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando sair mais vídeos com dicas e também vídeos com projetos. Este é um exemplo que utiliza o método write. O método write basicamente define um valor inicial para o encoder, de forma que, quando usado o método para obter o valor logo em seguida, o encoder irá retornar o valor definido. Reparem aqui que usei este define. É interessante utilizá-lo quando não for usar interrupção, pois assim o tamanho da biblioteca será reduzida. E aqui, usando o write, quando eu fizer o primeiro read, irá retornar 110. Fazer o upload. Ao girar o encoder, ao invés de começar do 0, como dito, irá começar do 110. Como definir no método write. Resetar o Arduino e testar mais uma vez. Este próximo exemplo utiliza o método read and reset, que faz com que a leitura seja feita normalmente, mas em seguida o valor é resetado, ou seja, vai para 0. Agora voltei a utilizar os 2 pinos de interrupção. Fazer o upload. Ao girar o encoder, veja o que acontece. O valor é lido, mas em seguida é resetado. Este é o exemplo do manual do KY040 e não usa a biblioteca. Fiz algumas modificações. Adicionei este pin mode com o input pull-up, mas por enquanto comentei, pois vou utilizar o módulo. Na montagem que fiz, o pin A está no DT e o pin B está no clock. Eu não inverti os pinos aqui, mas inverti os prints nesta condicional para ficar certo. Poderia ter invertido os pinos ao invés dos prints. Fazer o upload. Reparem que este código retorna 2 inputs ao invés de 4. Agora, para utilizar um encoder sem resistores de pull-up, basta usar os resistores do próprio Arduino. Os terminais do encoder sem o módulo estão no 4 e 5. Então, alterar aqui. Agora, remover o comentário que seta os pinos como pull-up e comentário que seta sem pull-up. O módulo funciona normalmente com os pinos em pull-up também. Alterar os prints. Como dito, poderia alterar os pinos aqui ou fisicamente também.
fazer o upload e testar. Neste último exemplo, vou utilizar este encoder para controlar o brilho de um LED e vou usar o botão do encoder para apagar e acender o mesmo LED. Já removi o outro encoder, conectei o terminal do switch do módulo do encoder no pino 6 do Arduino. Conectei o resistor de 2.2K na protoboard com um dos terminais na trilha do negativo da protoboard. Conectei o LED com o terminal do negativo no terminal do resistor. O outro terminal do LED conectei no pino 9 do Arduino. Este pino no Uno também tem a função de PWM. Caso esteja usando outro Arduino, conecte um pino que tem esta função. Este é o código. Agora uso uma variável para definir a quantidade de pulsos por tique. Os pinos onde estão conectados o botão do encoder e o LED, aqui, como está comentado, mantém os valores do encoder entre 0 e 255, que são valores que podem ser utilizados no PWM. Nesta condicional está a parte do código que irá alterar o brilho do LED e imprimir o valor na serial, e nesta, responsável por apagar ou voltar o brilho anterior, dependendo do estado do botão. Reparem que quando soltar o botão, o LED irá retornar para o brilho anterior em que estava. Fazer o upload. Girando o encoder no sentido horário, aumenta o brilho. Girando-o para o sentido anti-horário, diminui o brilho. Apertando e segurando o botão do encoder, o LED apaga. Soltando, ele volta para o brilho anterior. Então, pessoal, este foi o vídeo sobre o encoder rotativo incremental. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se gostou, deixe seu like para ajudar. Obrigado e até uma próxima.